Olha, uma notícia publicada na imprensa nacional aponta as capitais que estão com déficit financeiro, ou seja, estão gastando mais do que arrecadaram no primeiro, ou gastou mais do que arrecadou, melhor dizendo, para colocar no tempo correto, no primeiro semestre do ano de 2024. Aracaju sempre foi apontada como uma capital com equilíbrio financeiro. O que estaria acontecendo? Para explicar todos os detalhes para a gente, eu tenho Jefferson Passos, secretário municipal da Fazenda. Jefferson, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes da Fã FM. O que a gente pode esclarecer, meu caro Jefferson, para que Aracaju apareça aí na lista das capitais que estão gastando mais do que arrecadam? Conta pra gente, detalha pra gente essa informação. Bom, vamos lá, né? A reportagem que foi veiculada, ela mostra o desempenho das capitais dos municípios brasileiros em relação ao resultado primário. Então, é importante primeiro esclarecer o que é que se trata desse resultado primário e para que ele serve. O resultado primário é o acompanhamento das receitas versus as despesas, excluindo-se as receitas financeiras com pagamento de juros e encargos da dívida e também as despesas financeiras com pagamento de juros e encargos da dívida e também as receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras, dos rendimentos financeiros que os municípios ou os estados oferem. Aracaju, ele apresentou nesse primeiro semestre um resultado primário negativo, da ordem de aproximadamente 30 milhões de reais, tá? E isso quer dizer que essas despesas elas foram maiores do que as receitas em aproximadamente 30 milhões de reais dentro do primeiro semestre de 2024. Mas isso não quer dizer que Aracaju não tenha os recursos necessários para fazer frente aos pagamentos das suas despesas. Muito pelo contrário. Aracaju, o relatório resumido de execução orçamentária referente ao primeiro semestre, que está publicado lá na Secretaria do Tesouro Nacional e que é a fonte de informação para esse levantamento que foi veiculado, mostra justamente que Aracaju pagou essas despesas. E pagou porque ela utilizou recursos de superávit financeiro de exercícios anteriores. Então, apesar de, no primeiro semestre de 2024, as despesas terem sido maiores do que as receitas, não há qualquer rombo, não há qualquer calote, não há qualquer não pagamento. Pelo contrário, isso vem sendo honrado. E, basicamente, a gente tem dois grandes grupos que contribuem para esse resultado. O primeiro foi o pagamento de precatórios. O município ele tinha aproximadamente 140 milhões de reais depositados em duas contas lá perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, e o Tribunal de Justiça passou a acelerar esses pagamentos aí, 2023 para 2024, e desses 140 milhões, hoje nós temos somente 20 milhões de reais. Esses 140 milhões vêm sendo depositados nos exercícios anteriores, e a maior parte desses pagamentos ocorreu agora, em 2024, ou seja, é uma despesa que foi contabilizada no primeiro semestre de 2024, mas que se utilizou recursos de exercícios anteriores, do superávit financeiro de exercícios anteriores. E outro aspecto que impacta no resultado primário agora desse primeiro semestre é o grande volume de investimentos que o município tem feito. Só para você ter uma noção, o município recebeu nesses primeiros 6 meses do ano algo em torno de... Teve como receita de capital, recebeu convênios, liberações de financiamentos, ou mesmo pela venda de bens do próprio município, como nos leilões de inservíveis, algo em torno de 140 milhões de reais. E, no entanto, nós já pagamos 273 milhões de reais, nos investimentos realizados aí no primeiro semestre. Estamos caminhando para um recorde agora em 2024. E isso tem uma influência bastante significativa no nosso resultado primário, esse aumento do volume de investimentos. E ele é extremamente salutar. Na realidade, o acompanhamento do resultado primário ele serve para verificar se despesas correntes de caráter continuado estão comprometendo o desempenho futuro dos entes públicos. Se você está tornando a sua execução orçamentária engessada, ao assumir essas despesas de caráter continuado e obrigatório.
E um analista mais atento vai ver que, no caso do município de Aracaju, não é isso que ocorre. Nós estamos realizando mais gastos em investimentos, nós saímos de 0,17% da despesa total em investimentos no ano de 2017 para 10,4% em 2023, e esse ano deveremos ultrapassar os 12,5%, e investimento não é uma despesa de caráter contínuo, obrigatório, pelo contrário, ela tem um ciclo, né? A obra acontece, se inicia, acontece e finaliza, e aquela despesa ela vai ser substituída por uma outra obra, dependendo aí do ritmo mesmo, de elaboração de projetos e de novas iniciativas. E quanto ao pagamento de precatórios também, que eram pagamentos que estavam lá sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça, com os recursos já assegurados, já depositados, né, e que também ocorreram agora em sua maior parte agora no primeiro semestre de 2024. Então, na realidade, o número que aparece na reportagem, né, é um número real. Efetivamente, tivemos mais despesas do que receitas agora no primeiro semestre, mas é um efeito colateral de uma política austera, de uma política séria, de uma política que abriu espaço para a realização de investimentos e obras na cidade, que controlou os gastos, né, e fruto da metodologia definida para apuração. Então, não há qualquer preocupação ou qualquer risco em relação às finanças públicas de Aracaju, elas continuam sólidas, avaliadas pelo Tesouro Nacional no melhor nota, no melhor ranking possível, a nota A+, da CAPAG, temos nota também A no ranking de qualidade fiscal e temos um desempenho excelente na realização de investimentos entre as capitais brasileiras em valores nominais, né? Nós temos o 8º maior investimento do país. Nós só perdemos para as grandes capitais, aqui no Nordeste nós só perdemos para Salvador, Recife e Fortaleza. Investimos nominalmente mais do que qualquer outra capital nordestina. Meu caro Jefferson Passos, o município de Aracaju trouxe, como você disse aí, a chegada de diversos investimentos, com inclusive a empréstimos aí internacionais. Como é que está o planejamento do quanto ficará em caixa para a próxima gestão? Olha, nós temos hoje algumas operações de crédito em andamento, algumas já perto da finalização das suas obras, né? Então, por exemplo, nós temos operações com a Caixa, o Promoradia e o Protransporte. Promoradia são as residências lá da Mangabeiras, Protransporte, os corredores, viadutos, os corredores, os terminais. Esses são empréstimos que estão se encerrando e teremos um saldo residual aí, mas não muito significativo. Mas temos duas outras grandes operações, uma com o BID, né, que é a da Perimetral Oeste, que está sendo feito, o Parque da Sementeira, que se encerra em 2025, né? Ela tem um ano mais de execução, e temos uma outra grande operação, que é a do Banco dos BRICS, o NDB, que é a principal obra, nós temos aí, são 24 obras nessa operação, 13 já se iniciaram, a principal delas são as intervenções na zona de expansão, canal, avenida, né, estação de tratamento de esgoto. Essa sim, nós estamos no primeiro ano de execução. E aí a gente tem algo em torno de mais, aí é uma operação de mais de 500 milhões de reais, nós teremos aí de 3 a 4 anos ainda de obras nessa segunda operação. Nós calculamos aí que nessas operações contratadas, Banco dos BRICS, BID, né, e as demais contratadas junto à Caixa Econômica também, nós teremos aí aproximadamente 400 milhões de reais já contratados e disponíveis para a continuidade das intervenções que estão ocorrendo nesse momento em Aracaju. Algumas delas se encerrarão, como por exemplo Tancredo Neves, se encerrará aqui dentro do próprio exercício, e ela é uma obra que está sendo feita integralmente com recursos do município, né? Ela é uma contrapartida dentro dessa operação do Banco dos BRICS. Iniciamos também ali a orla, né, a via litorânea ali na orla da Coroa do Meio, ali com recursos de emendas parlamentares, né, do ministro Márcio Macedo, do deputado federal Márcio Macedo, mas uma obra também que estará com recursos assegurados. Então, realmente nós teremos esse ano, e aí é importante, Narciso,
o volume de investimentos que Aracaju está realizando, ele permite o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a melhoria das condições de vida da população, a geração de emprego e renda. Então, é muito importante que a gente tenha um planejamento de obras, uma continuidade na realização desses investimentos, para a gente garantir que Aracaju continue crescendo e se desenvolvendo. E aí, quando a gente diz que a gente saiu de aproximadamente 11 milhões, 12 milhões de reais em investimentos em 2017, alcançamos o nosso recorde em 2023 com 338 milhões de reais em investimentos, somando aí aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais em valores de 2023 investidos de 2017 a 2023. E vamos ultrapassar os 500 milhões de reais em investimentos agora em 2024. O que a gente está dizendo é que a gente está criando as condições para que Aracaju continue atraindo investimentos, atraindo empresas, atraindo negócios, gerando riqueza, gerando renda e emprego para a sua população. E é extremamente relevante, é extremamente importante que esse ciclo virtuoso, né, de desenvolvimento, ele tenha prosseguimento. E o que a gente faz quando a gente planeja, né, projeta para o futuro, né, um dado relevante, o BID, a gente está faltando ainda metade de 2024 e o ano de 2025 para terminar a nossa operação de crédito ali da perimetral, da sementeira, e o BID já está perguntando, e aí, o que é que Aracaju precisa, onde é que o BID pode apoiar, como é que o BID pode ajudar para a gente garantir essa continuidade dessas obras de infraestrutura para uma cidade que tem se destacado no Brasil, que tem sido exemplo para as outras capitais brasileiras, e que, inclusive, a experiência dessas nossas intervenções tem sido levada para toda a América Latina. O próprio BID pegou a expertise de Aracaju no seu ajuste fiscal, no seu controle das contas públicas, e como isso transformou a cidade através da realização de investimentos, e pegou a obra do Japãozinho e mostra justamente isso, que o equilíbrio fiscal, né, a gestão fiscal responsável permite você fazer obras de infraestrutura como aquela do Japãozinho e transformar a vida das pessoas. E esse é o exemplo de Aracaju que tem sido levado para toda a América Latina. Para a gente poder finalizar, uma informação importante para a sociedade aracajuana diz respeito à questão do IPTU. Recentemente teve uma decisão judicial que impactou na questão da cobrança do IPTU. Como é que ficará isso para 2025? Quais são os índices que serão utilizados pela Prefeitura de Aracaju para a cobrança do IPTU? E o Manuel Oliveira retorna com uma pergunta que recordo que ele já te fez na última entrevista que você nos concedeu, mas a gente refaz para reavivar a memória. Refis do IPTU. Ocorreu, não ocorreu, está previsto, não está previsto para 2024? Informa para a gente. Bom, IPTU em 2017, né, nós encaminhamos um projeto de lei, o prefeito Edvaldo Nogueira encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores, quando naquele momento foi revogada os aumentos que estavam previstos e que tinham sido aprovados pela gestão anterior, pela composição anterior da Câmara de Vereadores, de 30% e até 60% para o caso dos terrenos ao ano. Né? Então, houve ali a revogação daqueles aumentos de 30% e 60% ao ano que estavam previstos para o IPTU em Aracaju. Nós estabelecemos naquele momento que o percentual máximo que poderia ser aplicado era a correção pelo IPCA, correção pela variação da inflação, e para aqueles imóveis que tinham defasagem nos valores da base de cálculo do IPTU, ou seja, estavam pagando o IPTU por um valor muito menor do que o imóvel efetivamente valia, você poderia ter um acréscimo de, no máximo, até 5%. O que ocorreu agora em 2023 é que o Supremo Tribunal Federal, né, ele decidiu que aquela legislação lá de 2014, aprovada na gestão do ex-prefeito João Alves, ela era inconstitucional e ela não era válida. Né? Nós já vínhamos acompanhando essa disputa judicial e até por conta do entendimento conjunto, né, do Secretaria da Fazenda, dos técnicos da Secretaria da Fazenda, com os procuradores do município que acompanhavam a demanda judicial. Em 2022, nós encaminhamos um novo projeto à Câmara de Vereadores, estabelecendo uma nova planta de valores, onde foram revogados todos os parâmetros, foram abolidos todos os parâmetros da planta de 2024. Então, nós temos uma planta
genérica de valores de Aracaju, aprovada em 2022, e em 2022 nós, inclusive, reduzimos as alíquotas, né, aplicadas aos imóveis residenciais. Então, a gente sempre teve aqui uma alíquota de 0,80%, e hoje nós temos uma alíquota escalonada que vai de 0,65% a 0,80%. Os imóveis de menor valor, eles pagam, percentualmente falando, uma alíquota menor do que os imóveis de maior valor. Alteramos parâmetros das nossas variáveis no cálculo do IPTU, né? Atualizamos esses valores a valores de mercado. Nós já havíamos reduzido anteriormente em 15% a base de cálculo, mas foi feita uma atualização. Então, nós temos uma legislação totalmente nova, aprovada em 2022 e que não foi afetada pela decisão do STF, divulgada agora no ano de 2024. A lei que foi afetada pela decisão do STF é a de 2014, mas que essa já não tem mais eficácia nenhuma no município de Aracaju, desde o ano de 2022. Melhor dizendo, os aumentos abusivos eles já não tiveram eficácia nenhuma a partir do ano de 2018. Então, para 2025, do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, não há qualquer alteração em relação ao lançamento do IPTU. A regra, ela continua, aquela regra de que a correção do IPTU ele se dará pela variação da inflação, aqui no caso do município de Aracaju, o IPCA é o indexador que é aplicado. Em relação à questão de refis, nós tivemos aí, na pandemia, né, um refis que foi para todos os tributos municipais, IPTU, ISS, taxas, tá? E no ano de 2023, nós tivemos também a aprovação de uma legislação que instituiu a transação tributária no município de Aracaju por meio de editais, que é um mecanismo semelhante, mas ele não é igual a um refis. Um refis ele traz regramentos mais uniformes, né, mais homogêneos para todos os contribuintes, basicamente estabelecendo reduções percentuais em multa e juros. A transação tributária ela entra no mérito, principalmente naquelas situações onde há um risco iminente de não se receber a dívida, né? Ou quando uma empresa ela está em recuperação judicial com falência decretada, ou seja, dívidas de maior dificuldade de recuperação, elas têm um tratamento diferenciado, né? Então, nós fizemos o edital de transação em 2023. Para o ano de 2000, essa legislação ela é uma legislação que ela continua em vigor. Esse ano, como nós temos um ano eleitoral, nós temos um pleito eleitoral, nós temos aí o cuidado de lidar com esse mecanismo, até porque a gente não tenha qualquer indicativo, né, ou insinuação de se tentar utilizar um mecanismo que é um mecanismo correto, um mecanismo tributário, um mecanismo que permite aqueles contribuintes que não conseguiram honrar com sua dívida no tempo adequado, que eles podem se utilizar, mas em função do pleito eleitoral nós temos decisões do STF que dizem que transações elas têm limites, e a própria legislação eleitoral nos faz ter cautela para evitar qualquer tipo de insinuação em relação a um eventual abuso de poder político. Então, para 2024, nós não temos previsão aqui de termos refis, até porque teríamos que ter lei aprovada pela Câmara com essa finalidade, ou publicação, nesse momento, de algum edital de transação tributária. Ok. Jefferson Passos, secretário municipal da Fazenda, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto. Tá, muito obrigado, Narciso. Acho que é extremamente importante a gente vir aqui falar, esclarecer esses números, essas informações e trazer essa tranquilidade para a nossa sociedade, para os servidores, né, para os nossos fornecedores, que as contas do município elas continuam equilibradas, todos continuarão recebendo os seus compromissos em dia e as nossas obras elas continuarão acontecendo sem qualquer interrupção, sem qualquer solução de continuidade. Muito obrigado. Perfeito. E um bom dia a todos aí, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, Jefferson Passos, pela participação aqui no Jornal da Fã. Não